E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu hoje a votação de uma PEC que institui mandatos fixos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dia depois de se envolver em uma troca de declarações com os ministros da Corte sobre a aprovação da PEC que a gente está tratando aqui, que é de autoria dele próprio e visa reduzir poderes do tribunal em decisões monocráticas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute essas propostas que fixam um prazo para a permanência de ministros no STF. Há propostas que prevêem 8 anos, de 8 a 15 anos, e elevam a idade mínima para ingresso, entre outras alterações no funcionamento do Supremo. Atualmente, os ministros têm de ter mais de 35 anos e podem ficar no STF até 75 anos de idade, quando têm de se aposentar compulsoriamente. Nada impede hoje que abram mão do cargo antes disso. O Pacheco, que você está vendo aí, é advogado. Ele também defendeu que o acesso ao Supremo fique mais restrito. Quer dizer, o tribunal se dedica a examinar as grandes questões constitucionais e não seja, na verdade, uma corte de revisão de instâncias superiores. Carol, isso bate bem ou bate mal entre os ministros? Olha, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal já defenderam, sim, limites de mandato para ministro do Supremo e também esse controle de recebimento das ações no Supremo Tribunal Federal, que já aumentou muito, né? Esse filtro já ficou, essa peneira já ficou muito mais estreita em relação ao que acontecia 10, 20 anos atrás, que o Supremo julgava muito mais causas do que julga agora. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo, ele defende que seja, assim, uma corte muito mais constitucional do que uma corte revisional dos outros poderes. Agora, o problema, novamente, não é o tipo de proposta que se faz, mas o momento em que se faz essa proposta, a intenção dessas propostas e os agentes que estão envolvidos nessa proposta, os autores dessa proposta. Se a gente olhar para o lado do Rodrigo Pacheco, ele mesmo tinha muito interesse em ocupar essa vaga deixada pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Quando ele viu que ele não tinha chance, ele partiu para abrir artilharia contra o tribunal, porque ele está de olho nas urnas, claro. E é muito, assim, o Supremo por muito tempo, ele ficou ali escondido como o terceiro poder, formado por juízes que não apareciam, e depois que a pauta do Supremo se tornou muito mais popular, que as pessoas olharam mais para o Supremo virou também uma bandeira eleitoral, né? Então, hoje, atacar o Supremo é um sinônimo de ganhar votos, especialmente votos entre aqueles aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se alimentou politicamente durante 4 anos desses ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, o problema que os ministros veem não é o teor da proposta, porque o que eles estão vendo é que essas propostas não têm o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional, de melhorar o funcionamento da Suprema Corte do nosso país. O propósito é emparedar o Supremo e ter um uso político desse discurso contra o STF. Sakamoto, e a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, ele tem se mostrado diferente do que foi nos últimos anos. A que se deve essa mudança no comportamento do Pacheco, na tua avaliação? A gente tem dois elementos políticos que devem ser levados em consideração. Primeiro é que o mandato do Pacheco termina, não vai terminar agora, né? Termina daqui a um ano, mas ele está de olho no que vai fazer depois disso, né? O mandato, digamos, como presidente do Senado. E ele está na mira dele a concorrer ao governo de Minas Gerais, né? E, inclusive, para a base do governo Lula, né, todo mundo prefere muito mais o Pacheco, o governador de Minas, do que o Zema, né? Mas, ao mesmo tempo, temos uma eleição para a presidência do Senado daqui a um tanto de tempo também, né? E o Alcolumbre, né, tá aqui, aliado do Pacheco, eles estão tentando conseguir um apoio junto à oposição, junto ao bolsonarismo, para poder se eleger. Até porque é o seguinte, eles queriam, né, o Alcolumbre, né, o Pacheco queriam que o Planalto entrasse mais de cabeça num apoio ao próprio Alcolumbre, de forma a repetir o que foi a eleição do Pacheco para o Senado. Só que o Planalto acho que é um pouco cedo demais
para acertar isso, depende também, porque a eleição da Câmara, do Senado, depende também da eleição da Câmara e vice-versa. Não é de praxe bom um mesmo partido político presidir as duas casas, né? Existe aliados do Lira, né, que estão do União Brasil, que estão, esses aliados do União Brasil que estão com chance, né, sendo vistos como cotados para suceder o Lira, mas também o Alcolumbre é o do União Brasil, então é o seguinte, tem muito cálculo político. O ponto é o seguinte, o que a gente está vendo agora é que o bolsonarismo pega isso, usa isso, né, para, é claro, bombar, atacar, né, todo mundo mostrando, olha, a briga, olha, vamos limitar o Supremo, e aquilo que a Carol falou, isso, o que foi aprovado não é tão relevante assim, a Rosa Weber tinha avançado nisso, só que por trás de tudo isso que está acontecendo, tem um monte de gente, tem o bolsonarismo usando isso para bater no Supremo, tem o Pacheco com as pretensões políticas dele de curto prazo, médio e longo prazo, tem o Alcolumbre com as pretensões de curto e médio prazo, você tem tem gente sim da própria base do governo que acha interessante e importante também dar recados para o STF, né? Tem de tudo, na verdade. A questão é que tem de tudo. Agora, na hora que isso for para a Câmara, né, vamos lembrar que o Lira vai engavetar e manter lá, inclusive, como uma espécie de, olha, tá aqui, tá? Que nem ele engavetou uma cacetada de pedido de impeachment do Bolsonaro, é diferente a natureza, é claro, mas ele vai mantendo a gaveta e fala, tá aqui, eu não vou mexer, né? Fica inclusive como moeda de troca futura para as necessidades do Lira.